antes de vocês sentarem, no dia 8 de junho, daqui a 3 semanas, nós vamos ter uma reunião aqui, diferente de todas que nós já tivemos. Nós vamos ter Salmo em Concert. Eu quero que você entenda que o instrumento principal da orquestra vai ser a sua voz. É o que Deus mais quer ouvir. Não vai ser uma reunião normal. Existem salmos para todas as áreas da nossa vida, sabia? Tem salmos que é para cura. Tem salmos que é para a família. Tem salmos que é para a prosperidade. Pessoal, eu vejo os salmos como algo muito poderoso. Os salmos têm poder. Eu já vi os salmos abençoarem a vida de muitas pessoas. Mas eu queria que vocês, que já fazem parte dessa reunião, que todos os domingos estão aqui às 18 horas, eu queria que vocês não ficassem lá fora. Para entrar vai ter que ter um convite, e o convite é esse aqui, ó. Esse é o convite para poder entrar aqui no dia 8 de junho às 18 horas. Claro, todas as vezes que nós fazemos um movimento grande aqui no templo, tipo o aniversário dos 10 anos do templo, virada do ano, você sabe que o movimento é muito grande, então você vai ter que chegar mais cedo. Eu quero que você prepare a sua roupa, eu quero que você se prepare espiritualmente, e eu quero que, além de você vir, eu quero que você deixe Deus te usar para que pelo menos uma pessoa você traga, e um dos salmos vai atender a necessidade dessa pessoa. Então nós vamos louvar, adorar a Deus com salmos, mas no intervalo de cada salmo, Deus vai falar com você. Vão ter orações. Nós nunca fizemos isso aqui no templo. Então nós estamos falando com antecedência. Faltam 3 semanas, não é isso? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Hoje é dia 18, 25, 1º e 8. Vai ser dia 8 de junho, daqui a 21 dias. O que aconteceu quando nós fizemos o evento no Pacaembu? Nós falamos para as pessoas, só vai entrar com uma credencial. Aí teve gente que no primeiro dia já pegou, mas teve gente que pensou assim, depois eu pego, mais para frente eu pego, e quando chegou mais para frente não tinha mais. Então eu não quero que aconteça isso com vocês. Vocês que já vêm todos os domingos 18 horas, por favor, prepare o seu espírito, entenda o espírito dessa reunião, porque vai abençoar muito a nossa vida espiritual. Não é pouco não, é muito. Deus vai impactar a sua vida, mas não pode pegar o convite se vai tirar o lugar do outro, porque nós só vamos dar 11 mil convites. Então você não pode, eu vou pegar e se eu não vier tudo bem. Não, eu vou vir, eu vou estar aqui. Que dia vai ser? 8 de junho, 18 horas, daqui a 3 semanas. Se você diz, bispo, eu vou trazer uma pessoa ou 2 pessoas, você pede a quantidade de salmos que você vai trazer. Eu vou pedir, a gente poderia até fazer o seguinte para ser mais rápido, né? Melhor levar ou colocar aqui? Levar, né? Então eu vou te dar e nós vamos fazer uma oração com o convite na mão. Por favor, leve a sério. E eu queria que você não faltasse essa reunião. Ô bispo, eu vou trazer 2 pessoas, 3 ou pelo menos uma. Você pega o seu e mais uma. Você tem que apresentar o seu e a pessoa que vier com você vai apresentar o dela, tá? Se você quiser, levante a mão que os pastores vão levar até vocês, por favor.
Os pastores vão levar até vocês e nós vamos fazer a oração. Pode cantar essa música, por favor, da contagem regressiva. Só Deus sabe a hora e o dia que o filho vem buscar os remidos seus. Se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos, fosse tudo que... Amém, amém, amém. Vai demorar bastante, aqui no meio não tem ninguém, só tem 2 aqui no meio. Eu vou descer para ajudar também, mas por favor, quem pegou, senta, para poder a gente ver quem não pegou, tá? Vamos lá, dá um pouquinho aqui também. Segundos se passaram e aí, qual seria agora a sua reação? Pega bastante. Diante de um inimigo ou de um irmão, no santuário ou em meio à tentação. Como está sua vida dentro do seu lar? No oculto, quando todo mundo vê. Já se for embora 50 segundos, tudo que lhe resta é se arrepender. Tente se lembrar de um ladrão na cruz, contagem regressiva pra ele morrer. Mas bateu na porta e a porta abriu, e agora mesmo a porta está diante de você. Pode ser agora, ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora, ele vem. Quem já pegou, senta. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva, qualquer hora ele vem. Pode ser agora, ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora, ele vem. Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Lá atrás, ó. Contagem regressiva, qualquer hora ele vem. Fiquem todos em pé. O relógio 2 minutos já marcou. Ligue pra alguém, declare o amor. Vá pedir Amém, perdão. amém, amém. Graças a Deus. Faltou alguém pegar? Quem chegou agora não precisa pegar. No final eu explico para quem chegou atrasado, tá? Mas é uma responsabilidade diante de Deus você pegar, para você não pegar e tirar o lugar de alguém. Você que pegou, levante o seu convite. Queria que vocês assistissem presencialmente. Todo mundo que pegou, levante, por favor. Que dia vai ser, gente? Tem gente que não presta atenção em nada, né? Da cabo culto lá. Isso aqui é para quê? Preste atenção, hein? Por favor, levante aí o seu convite. Pai, nós vamos no dia 8 de junho. Nós vamos participar desse salmo em concert, só para te adorar com os salmos, com os nossos louvores. O principal instrumento dessa orquestra vai ser a nossa voz. Que as necessidades do teu povo sejam supridas, que pelo menos um salmo seja para o Senhor falar com ela, com a pessoa que ela vai trazer. Que o teu Espírito se agrade tanto dessa noite, que haja um batismo no Espírito Santo em massa, um derramamento do teu Espírito aqui. Eu peço, meu Pai, que a nossa adoração seja aceita por Ti, que o Teu povo prepare o espírito deles, e assim possamos juntos Te glorificar. Pai amado e querido, que as pessoas que vão ser convidadas, elas
elas aceitem, meu Pai, que de fato o Senhor separe as pessoas certas, que o Senhor vai receber o louvor, a adoração delas nesse dia 8 de junho, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Agora preste atenção, caso acontecer qualquer coisa, quem pegou mais de um, levante a mão, mais de um. Você não imagina a alegria de Deus porque você fez isso. Se você convidou alguém e não quis, a pessoa não quis, não confirmou, já confirme com outra, certo? Pode sentar, por favor. Abra a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35. Vamos cantar o refrão dessa música que nós estávamos cantando agora. Pode ser agora, Ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva, Cristo vem. Pode ser agora, Ele vem. Pode ser agora, Ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Cristo já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias. Contagem regressiva. Contagem regressiva, qualquer hora Ele vem. Levante a sua Bíblia aberta em Mateus 24, 35. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, fala conosco, meu Pai, que a Tua santa palavra possa nos despertar, nos fazer enxergar o que até agora nós não enxergamos, que pode comprometer a nossa salvação, que pode nos prejudicar lá na frente. Fala, meu Pai, e nos dá entendimento para compreender a Tua palavra. Nós estamos com a Bíblia aberta, crendo que o Senhor vai abrir a boca e falar com cada um de nós, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Preste atenção, por favor. Um dos sinais de que o Senhor Jesus está perto de voltar, um dos sinais da volta do Senhor Jesus, eu creio que é esse aqui, ó. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente quem? Meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Aqui vem: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a quem? A todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para mim, por favor. Eu creio que a nossa geração é a geração mais distraída que tem. Embora está sendo a geração que mais está recebendo sinais da volta de Jesus, é a que menos percebe, é a que menos teme, infelizmente. Não tem uma semana que não aconteça alguma coisa que possamos ligar a um sinal da volta de Jesus. Vamos falar da semana que passou. Você sabia que
Muitas pessoas estão dizendo que se enxergam como cachorro, e agora já tem adestrador de seres humanos que se veem como cachorro. Que coisa absurda. A pessoa se enxerga como cachorro, começa a viver como cachorro e agora vai ser adestrada. Essa semana explodiu o assunto sobre bebê reborn. Você que tem minha idade, quando nós éramos crianças, nós víamos só crianças brincando de boneca. A boneca você tinha que mexer assim, ó, para ela só fechar e abrir os olhos, era muita coisa. Não era assim? Depois veio umas falando algumas coisinhas gravadas, simples, mas agora é diferente. Agora é diferente. Os especialistas estão preocupados, porque as pessoas estão se apegando tanto, que agora teve um casal que se separou e vão brigar na justiça para quem vai ficar com o bebê reborn. A mulher foi no posto de saúde mandando atender o bebê reborn dela. Um rapaz falou para uma mulher: pegue o seu robô ou o seu boneco. A mulher partiu para cima dele: não é meu boneco, é meu filho. E foi brigar. O apego está tão grande que os especialistas estão preocupados. Preocupados. Essa semana foi que deu esse boom aí desse assunto. Um grupo de pessoas que compraram seu bebê reborn se encontraram, acho que em Ibirapuera, né? E filmaram, e deu essa repercussão. Tem a partir de R$300, R$500, mas tem também de 3 mil, 6 mil, acho que 9 mil. E as pessoas têm como o filho mesmo. Tem como um filho mesmo. Na China, agora já tem robô acompanhante, que faz tudo que a mulher faz com o marido, inclusive sexo. E já está liberado lá casar com robô. Há quem está vendo tudo como normal, mas eu não vejo como normal. Eu não vejo isso como algo que é normal, porque não era assim. O bom é que esses bebês não têm alma, né? Fico preocupado com quem vem esse mundo e tem alma, porque nós temos que lutar para salvar. Enquanto são crianças, não tem pecado, mas depois que cresce, a preocupação é grande. Todas as vezes que alguém morre, eu penso: mais um que entrou na eternidade. Mais um que entrou na eternidade. Se você não consegue ver diferença nesse mundo, eu tenho visto e muita. E fique imaginando o que vem pela frente. Eu não sei o que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque coisas que nós estamos vendo, nem vendo, estamos acreditando. Essa semana nós tivemos aí a gripe aviária, né? Os países que mais compram frango do Brasil, como a China, Argentina, México e outros países, suspenderam. Graças a Deus, nenhum ser humano pegou, mas no sul teve aí esse assunto forte da gripe aviária. Cada hora uma coisa. O presidente da Coreia do Norte estava testando os mísseis
e dizendo para o exército dele se preparar, porque estamos perto de uma grande guerra. Eu fico pensando, como é que as pessoas não enxergam que a palavra de Deus está se cumprindo e o tempo está acabando? Como é que eu vou viver de qualquer maneira se eu tenho dentro de mim uma coisa valiosíssima chamada alma e ela não morre? Essa é a geração da distração. Essa é a geração da falta de temor. Essa é a geração que preocupa, porque nem sofrendo você vê as pessoas se voltando para Deus. Nós temos trabalho dentro do hospital. Os hospitais que liberam nós entrarmos, nós vamos lá falar de salvação. E você sabia que tem gente nas últimas que nós falamos de Jesus, elas não aceitam? Morrendo, sofrendo, mas existindo Deus até o fim. Eu não sei se elas pensam que morrendo o sofrimento acaba. Eu não sei se elas pensam que vai reencarnar. Eu não sei o que passa na cabeça delas, mas eu vejo o amor de Deus sendo tão grande que Ele tenta salvar até o último segundo o ser humano. E eu já disse para vocês que mesmo em coma, mesmo sem falar, mesmo às vezes sem abrir os olhos, a última coisa que o ser humano perde é a audição, para ter chance até o último segundo de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus e ser salvo. Então eu vejo a nossa geração semelhante à de Noé, que quando o dilúvio veio, já era tarde demais. Eu vejo a nossa geração distraída com muitas coisas, mas não se preocupa com o principal. Agora, vá um pouquinho para frente em 1 Coríntios 15:52. Abra sua Bíblia aí. Primeira Coríntios 15:52. Primeira Coríntios 15:52, por favor. Já acharam? Quem não tiver com Bíblia é só olhar no telão. 1 Coríntios 15:52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes. Tem gente que não é constante, tá? Na fé dela. E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é o quê? Vão no Senhor. Olha para mim. Talvez você pense assim, mas por que vocês falam tanto da alma, da eternidade, do pecado? As pessoas vêm para a igreja sofrendo, cheias de problemas. Por que não fala mais de vitórias? Não joga as pessoas para cima? Não dá a palavra que traz conforto? O maior problema do ser humano é o pecado. As pessoas sofrem por causa do pecado. Se a pessoa não resolver o problema do pecado, se arrependendo, e ela morrer, ela está perdida. Se a trombeta tocar, ela não sobe. O problema é que nós não sabemos a hora que a trombeta vai tocar, nem a hora que nós vamos morrer. Nós não sabemos. Como eu não vou me preparar se isso vai acontecer cedo ou tarde? Olha o que nós lemos no primeiro versículo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Elas vão se cumprir, e nós estamos vendo elas se cumprirem. As promessas de Deus se cumprem, mas o juízo de Deus também vai se cumprir. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher, e ninguém vai poder mudar isso. Entenda, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, a sua alma está correndo risco. Risco de quê, bispo? Risco de ir para o inferno e sofrer eternamente. Você não pode morrer fora do reino de Deus. Você não pode morrer sem estar arrependido dos seus pecados. Eu não sei se você já viu demônios manifestando. E quando nós perguntamos: o que é que você quer da pessoa? Ele diz o quê? A alma. Ele é inimigo de nossas almas. Ele não quer a alma do ser humano para cuidar, não, para fazer feliz, não. Ele quer a alma do ser humano para sofrer com ele, porque ele sabe que vai sofrer eternamente. Ele não quer a alma do ser humano pensando no bem do ser humano, não, porque ele não quer o bem de ninguém. Ele é inimigo de nossas almas. Quem tem interesse na nossa alma para salvar a nossa alma é Deus. E Ele deu o Filho dele. Você sabe o que é que o Senhor Jesus deu por nós? Ele deu o sangue dele, a vida dele. Ele deu a palavra dele, o Espírito dele. E ainda diz que quando nós morrermos salvos, Ele ainda vai deixar nós sentarmos no trono com Ele. Ele deu tudo para salvar o ser humano. É pouco? Não, não é pouco, é muito. Nós nascemos em pecado, debaixo da maldição do pecado, e nós precisamos de um Salvador. Se você não entender isso, você pode ficar dentro da igreja buscando muitas coisas, você não entendeu nada. O Senhor quer dizer que é errado eu buscar prosperidade? Não. Nós temos segunda-feira a corrente de prosperidade. O Senhor está dizendo que é errado eu buscar cura? Também não. Nós temos terça, a reunião da cura. O Senhor está dizendo que é errado buscar pela família? Não, a sua família é sagrada, é valiosa. Mas se você for uma pessoa que busca só as bênçãos, o dia que você conquistá-las, você larga, você sai da igreja, porque você só está aqui por causa disso. Se você está aqui por causa de Deus, então você nunca sai da igreja, porque você quer Deus até o último dia da sua vida. Mas se você está só por causa das bênçãos, se essa é a sua motivação, você está no lugar certo, com a motivação errada.
E você pode ter uma surpresa, e uma surpresa triste, quando a trombeta tocar, ou quando você morrer. E daqui a pouco eu vou colocar um vídeo que mostra exatamente essas duas surpresas, uma positiva e uma negativa. Você já parou para pensar, se a trombeta tocasse agora? Imagine a trombeta tocando agora. Imagine. E os salvos subindo. Você tem certeza que você subiria? Você já resolveu o problema do pecado? Toca a trombeta aí, por favor. Olha para mim, por favor. Tá bom, obrigado. Você já pensou quando isso acontecer? Feliz de quem subir, triste de quem ficar. Você sabia que a maioria das pessoas que estão no inferno, para não dizer todas, elas devem estar pensando assim: eu deveria ter aceitado Jesus, eu deveria ter ouvido aquela pessoa que falou de Jesus para mim, é tudo verdade, eu deveria ter aceitado o Evangelho. Você sabia que as pessoas que vão para os céus, elas vão dizer assim: valeu a pena, que bom que eu entreguei minha vida a Jesus, que bom que eu abri mão do que tinha que abrir mão, pela minha salvação. A pergunta é: você já abriu mão do que tem que abrir mão? Você já deixou do que o que você tem que deixar? Ou você acha que Deus quer você aqui dentro dizendo que o ama, e lá fora fazendo tudo errado? Você acha que Deus quer isso? Não, Deus quer que você corte aquilo que te desagrada de Deus, desagrada a Deus. Deus quer que você corte aquilo que desagrada a Ele. Deus quer que você pare de ir naqueles lugares que quando você vai, você peca. Deus quer que você se afaste daquelas pessoas que te afastam dEle. Deus quer que você tire do seu celular tudo que é errado, que é sujo. Deus quer que você pare de ir em sites que Deus não está lá, quem está lá é o diabo. A nossa geração é a geração que mais quer prazer, mais quer prazer. O que se mais consome hoje no mundo é pornografia. E as pessoas ficam colocando o esgoto para dentro da vida delas. A nossa geração é a geração que mais cultua o corpo. Cuide do seu corpo, faça exercício. Você é templo do Espírito Santo, não tem nada de errado nisso. Eu também cuido do meu, mas cuidado, porque às vezes se dá muita atenção para uma coisa e se esquece da outra que é mais importante. A nossa alma é eterna. Um dia desse eu era criança, eu não sou mais criança, eu tenho 50 anos, estou indo para 51. Ontem você era criança, você não é mais criança, aqui não é reunião para criança, criança não é BI, você não é mais criança. Um dia desse você era criança, agora você é um adolescente, agora você é um adulto, e alguns aqui já são idosos. Sua vida está indo embora, e sua alma? A mulher ouviu a palavra de Deus, e quando saiu do culto, ela pegou o celular dela e ela foi apagando tudo aquilo que desagradava a Deus. Como é bacana quando a palavra muda a pessoa. Como é bacana quando a pessoa ouve a palavra e já age em seguida por causa da salvação dela. Como é triste quando a palavra chega até a pessoa, e mais palavras, e a pessoa nunca muda. A mulher ficou limpando, e o pastor falou: a senhora está precisando de ajuda, alguma coisa? Não, é porque tinha muita coisa para eu tirar do meu celular, e eu estou resolvendo hoje minha vida com Deus. Ela era garota de programa.
ela estava se limpando, ela estava tirando os contatos dela, bloqueando os contatos dela, porque ela queria ser diferente, queria ser uma nova criatura, queria nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Título, tempo de igreja, devolver dízimo, dar oferta, não salva ninguém. Deus quer mais do que isso. Você pode dar as maiores ofertas, se você não der sua vida, não adianta nada. Não se iluda, não erre, gastando sua vida toda para conquistar, se você quando sair desse mundo não vai levar nada. Conquiste a sua salvação. Por isso que o diabo aceita dar fama, dar dinheiro, dar sucesso para quem faz pacto com ele. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo: olha, fulano deu a alma para o diabo, fulano fez um pacto com o diabo, por isso que está tendo sucesso, por isso que está tendo fama, por isso que subiu que nem um foguete. Mas por que o diabo deu? Porque o diabo sabe que quando morrer não vai levar fama. Ninguém leva fama quando morre, ninguém leva os bens quando morre. A vida do homem não consiste nos bens que ele conquista. Você tem uma alma dentro de você. A maior guerra nesse mundo é por almas. O diabo quer almas. O diabo nunca se satisfaz, ele quer almas. Quando a trombeta tocar, tomara que você esteja pronto para subir. Tomara que você não fique. Quando você morrer, tomara que você esteja salvo. Uma vez o Senhor Jesus viu as pessoas atrás dele. Eu vou colocar o versículo no telão. Mateus 6, coloque aí para mim, por favor. Coloque esse versículo, por gentileza, 6:26. Só o 26 e o 27, pode pôr na tela. Obrigado. Leia comigo, por favor. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o quê? Do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Para quê? Para o quê? Vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Você entendeu isso aqui? Jesus percebeu que por causa da multiplicação dos pães, as pessoas começaram a seguir. E ele foi sincero e falou: vocês estão aqui pelo pão que perece. Trabalhem, mas trabalhe para realmente aquilo que importa, aquilo que é eterno. Você tem que trabalhar, você tem que lutar, mas lute mais ainda pela sua salvação. Se esforce, tenha coragem para assumir a sua condição. Você viu o testemunho do ex-bispo de uma denominação, de outra denominação? Ele disse que tomava conta aqui na Zona Sul de 40 igrejas. Mas ele disse: se apertasse ele, saía mentira. E ele procurou frutos do Espírito Santo na vida dele e não achou. Ele teve coragem para assumir que ele não tinha o Espírito Santo, coisa nenhuma. E ele precisou ser humilde para lutar, ter coragem para lutar contra o orgulho, a vaidade, o que os outros iam falar. E hoje está transformado pelo Espírito Santo. Que bacana. Faça isso por você. Olhe para a sua vida no espelho da palavra de Deus. Eu estou aqui por quê? Eu estou aqui nessa noite por quê? Eu vim na igreja por quê? Qual o motivo de eu estar aqui?
Qual é a minha condição? Eu já resolvi o problema com o pecado? Escute uma coisa, guarde isso. Todas as pessoas que estão dentro da igreja, que não se arrependeram dos seus pecados, estão longe de Deus. Todas. Seja Igreja Universal ou qualquer uma outra. Todas as pessoas que estão dentro da igreja e não se arrependeram dos seus pecados, elas estão longe de Deus. Pode vir todo dia, pode dar dízimos, pode dar ofertas, pode fazer o que for, pode cantar muito, estão longe de Deus. Deus não quer uma adoração aqui dentro e uma vida errada lá fora. Deus não quer um pé aqui dentro, outro pé lá fora. Deus não quer você enganado, iludido, para quando você morrer, o diabo levar sua alma, ou quando a trombeta tocar, você ficar. Ele quer que você morra salvo, dentro do reino dele. Ele quer que a trombeta toque e você seja arrebatado. Se você morrer antes da volta de Jesus, fique preocupado não, que você vai ressuscitar. Ele prometeu, como nós lemos, e vamos ressuscitar para viver com Ele na glória. A hora que a trombeta, toca a trombeta aí meu filho, a hora que ela tocar, tá bom, eu não sei que hora vai ser, sei que ela vai tocar. A hora que ela tocar, que você esteja preparado, porque não vai dar tempo de nada, vai ser no piscar de olhos. Esse versículo, olha esse versículo, por favor, só para terminar, esse versículo de João 11:25, coloca na tela aí. Essa é a maior bênção que Jesus nos prometeu. O que é que ele diz aí? Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ó, quem se entregou a Jesus não tem medo da morte. Você quer fazer um exame agora? Se você já nasceu de novo, se você tem um Espírito de Deus, quer fazer um exame agora? Se você é ou não uma pessoa salva, quer fazer um exame? Vamos fazer? Não dói não, talvez doa só sua consciência. Você tem medo da morte? A morte ainda te assusta? Ou você já crê em Jesus a esse ponto de não temer mais a morte? Você diante dos incrédulos se sente desconfortável quando eles dão palavrões, quando eles mentem? Ou você convive com os incrédulos como se você fosse incrédulo também? Entre cometer injustiça e sofrer injustiça, você prefere cometer ou sofrer? Eu prefiro sofrer injustiça do que cometer. Posso até cometer injustiça por uma informação errada que eu recebi, mas quem é de Deus não tem prazer na injustiça. Que não aconteça nenhuma dessas duas coisas, mas entre passar os outros para trás ou ser passado para trás, você prefere passar os outros para trás? Se você prefere é porque você não nasceu ainda. Ninguém gosta de ser passado para trás, mas você até prefere ser passado para trás do que passar alguém para trás. Se entre trair e ser traído, você prefere trair, é porque você não nasceu ainda. Que nunca aconteça nenhuma dessas duas coisas com você. Mas se você nasceu de novo, você é diferente. Se você é uma pessoa salva, você já é uma nova criatura. Você não vive mais na prática do pecado. Você não consegue. Tem lugares que você não consegue mais. Tem ambientes que você sabe que não é mais para você. Tem coisas que você não consegue mais falar.
Tem coisas que você até se assusta, agride seus ouvidos quando você ouve alguém falar, e antes você falava. Sim ou não? Tem coisas que você fazia, que hoje você vê pessoas fazendo, e quando você lembra que você fazia, você tem vergonha, porque você nasceu de novo. Amém? Se não nascer de novo, não vai ver, não vai entrar no reino de Deus. Eu não quero que você tenha uma surpresa desagradável quando você morrer, ou quando a trombeta tocar. Você quer ir para o céu? Não diga que sim, não. Diga eu quero ir para o céu. Não diga eu vou para o céu. Porque quando você fala eu vou, você faz o que tiver que ir para você ir onde você prometeu ir. Diga eu vou para o céu. Não pense uma vez salvo, sempre salvo, não, tá? Porque as pessoas que se afastam de Deus, quando você vê essas pessoas voltando, você vê elas voltando sofrendo, cheias de demônios. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não, hein? Lute para entrar no reino de Deus e lute para permanecer vigilante, humilde, cuidando da sua comunhão com Deus. Faça isso, não é por mim, não. Faça isso por você. Faça isso pela sua alma. Deus trouxe você aqui hoje para falar contigo. Ele quer te salvar. Ele quer você no céu. Ele não quer que você morra e tenha uma triste surpresa. Mas Ele quer que você se surpreenda de uma forma positiva com tudo que Ele preparou para você depois dessa vida. Você precisa de um Salvador. Você precisa resolver o problema do pecado. Se você quer largar o pecado hoje, se você quer abrir mão da vida suja, podre, errada, se você quer se entregar para Deus de verdade, como você nunca se entregou antes, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Quem está te chamando é Deus, para te limpar, para te lavar. Que a palavra de Deus lave você, que a palavra de Deus te limpe, que a palavra de Deus consiga ter espaço na sua vida para te transformar. E que você olhe para dentro de você, porque é fácil ver erro nos outros, e se pergunte: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Quem sou eu de verdade? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa falsa, fingida, uma pessoa de Deus, uma pessoa que fala que é de Deus sem ser? Não diga que você é de Deus se você não tem frutos de Deus na sua vida, hein? Encare sua realidade. Se você quer ajuda, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você quer recomeçar do jeito certo, vem aqui na frente. Se você está mal, esfriou, enfraqueceu, vem aqui na frente se fortalecer, se aquecer. Venha fazendo dessa canção a sua oração, depois de entregar sua adoração. Depois de entregar sua adoração e de clamar: Deus, fala conosco. Chegou o momento principal de aprendermos com a Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra é poderosa, que de fato cada um, meu Pai, entenda o que o Senhor quer falar com eles. Usa a nossa boca, meu Pai, mas dá entendimento espiritual a todos, que o que precisa ser falado saia da minha boca, que eu não fale o que não é preciso ser falado. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição agora. Que seja a minha boca um canal para o Senhor chegar até os ouvidos dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir. Diga: meu Deus, que a tua palavra me fortaleça, em nome de Jesus, amém. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me.
lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor o que? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo?
Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias, que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações, Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração, eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando: olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, e foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o Teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia, engano não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo,
criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado, mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas
pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um, mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga: maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga: maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo, não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar, mas sempre você tem Deus. Diga: eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículos aqui, o 19: Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua. Nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele, não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22:
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque aí, do último versículo. Leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus. Que nós só temos direções confiando em Deus. Que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída. Só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro. Eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil. Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10. Põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você.